Sabemos que toda história tem dois lados, duas versões. Hoje, no Fatos, vamos falar sobre esse lado diferente de cada acontecimento durante todos os anos. Dá aquela curtida no nosso vídeo e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Vamos mergulhar nesse lado desconhecido? Eu sou o Bogo. Você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Estávamos melhores caçando e colhendo. Nossos ancestrais, antes de descobrirem a agricultura, viviam muito melhor, caçando e colhendo. Eles trabalhavam apenas poucas horas por dia, tinham uma alimentação mais saudável e menos doenças crônicas. Cientistas analisaram restos mortais de antigos caçadores da Grécia e Turquia. Ocorreu um déficit de altura depois que os seres humanos optaram pela agricultura. A agricultura trouxe a desigualdade social. Um fazendeiro com boa terra poderia contratar trabalhadores, enriquecer e expandir o seu território, até que ele finalmente se tornasse um governante. As condições das mulheres também mudaram. Enquanto antigamente elas trabalhavam juntamente com os homens na caça e colheita, a agricultura desestimava as mulheres e as levava ao papel doméstico de cuidar das crianças e manter a casa. Número 2. Os Estados Unidos provocaram o Japão na guerra. Segundo algumas fontes, o governo do presidente Roosevelt, que começou tudo para garantir um favor de uma guerra contra a Alemanha, impuseram várias sanções e embargos que prejudicaram a economia do Japão, fazendo com que os japoneses tomassem a escolha de atacar os Estados Unidos. O que torna essa teoria plausível é o Memorando de McCollum, escrito em 1940, recomendando 8 maneiras do país americano a provocar o Japão. Apesar de não existir evidências convincentes que o memorando chegou ao presidente, 2 superiores de McCollum, que revisaram o documento, eram assessores próximos de Roosevelt. Número 3. Os bombardeios atômicos foram desnecessários. O Japão estava enviando aos seus aliados mensagens que estavam dispostos a se renderem se o imperador não fosse atingido, mas foram rejeitadas as condições. Então os Estados Unidos foram em frente e lançaram a bomba. E no final, eles deixaram o imperador manter o seu lugar entre os japoneses, quando a guerra teve o seu fim. O que levou a essa atitude do país americano foi para, segundo os revisionistas, amedrontar os soviéticos e conter o crescimento do comunismo. Mas acabou tendo efeito contrário, já que os soviéticos apressaram o programa atômico e detonaram sua própria bomba 4 anos depois do fim da guerra. Número 4. Os britânicos nunca iriam vencer a guerra revolucionária. Apesar de retratarem os colonos como oprimidos contra uma potência britânica, o que de fato aconteceu foi ao contrário. Os britânicos foram superados e desarmados, pois estavam em menor número. No início, o exército da Inglaterra estava sobrecarregado e ocupado com uma aliança franco-espanhola-holandesa. Já os colonos recebiam fundos, armas e a presença naval contra a frota real. Os americanos conquistaram sua independência porque continuaram a lutar, sobrevivendo à guerra e ganhando pontos, enquanto poderiam ter jogado a toalha. Enquanto os britânicos tinham de ganhar tudo para poder vencer essa guerra. Número 5. Hitler temia os franceses e admirou os britânicos. Que Hitler não era pacifista, todos sabemos. Mas o que não sabíamos é que ele tinha medo dos franceses. Ele dizia aos seus generais que parassem de recuar assim que houvesse sinal de resistência da França. Ele admirava os britânicos pela sua capacidade de manter um império gigante e fez várias propostas de paz a eles no decorrer da guerra. Para superar o choque inicial da guerra, já que seus aliados eram muito lentos, Hitler intensificou seus esforços e se moveu mais rápido para tentar vencê-la. Número 6. Antigamente os romanos eram conservadores no sexo. Ao contrário do que dizem da crença que os romanos antigos se entregavam a qualquer tipo de depravação sexual, eles na verdade eram muito conservadores. Eles não demonstravam afetos em público, pois achavam ofensivo. Tanto é que um senador foi expulso do Senado por ter beijado sua esposa na frente dos outros. O sexo durante o dia era proibido e a mulher não podia ficar totalmente nua, já que era considerado imoral.
Eles só se tornaram mais abertos ao sexo depois de aprender sobre a cultura grega, e as famosas orgias romanas eram um ritual religioso para homenagear o deus Dionísio, e o sexo público aconteceu somente 2 vezes. Quanta coisa interessante que a gente nem imaginava que aconteceu, não é verdade? Hitler, com medo de alguém? Os Estados Unidos provocando o Japão? Por isso é sempre bom pesquisar os 2 lados para estarmos a par de tudo. E vocês, gostaram? O que não citamos na lista que vocês acham interessante comentar no próximo vídeo? Comenta aqui pra gente. Até o próximo. Tchau.